Ok, já temos então aqui 10 minutinhos do nosso tempo. Vamos então começar o nosso webinar, onde vamos falar acerca das 9 dicas em que podemos colocar em ação para aumentarmos a nossa produtividade. Quero agradecer-vos por vocês estarem presentes. Espero que seja uma mais-valia e que o conteúdo deste webinar traga algo de novo e que vocês consigam implementar no vosso dia-a-dia para aumentar a vossa produtividade. Estejam à vontade para colocar dúvidas, para trazer partilhas, porque isso só enriquece o nosso espaço e terei todo o gosto em que estejamos todos a participar. Eu vou colocar o PowerPoint em que vou fazer a apresentação, mas se tiverem dúvidas, como já disse, partilhem connosco. Penso que já estão a ver, certo? Certo. Ora bem, então vamos lá. Então, quais são as 9 dicas? Haverá muitas mais. Eu optei por escolher estas dicas porque acho que são dicas muito importantes. Então, isto porquê? Porque todos nós, no nosso dia-a-dia, temos o mesmo número de horas, ok? Mas o importante é o que é que nós fazemos com essas horas que temos durante as 24 horas por dia. Como é que as ocupamos? Como é que ocupamos os espaços livres que temos nesses períodos? E quando eu digo espaços livres, digo, por exemplo, quando vamos a conduzir, quando temos uma meia hora entre uma reunião e a outra, quando estamos no final de uma refeição e ainda temos um período de tempo, quando estamos no início do dia e estamos a aguardar por alguma situação. Como é que nós ocupamos o nosso tempo? Que listagem de situações ou de coisas é que nós temos para colocar em ação para ocuparmos esses timings, esses períodos? O que é que temos esse hábito de o fazer? Não temos? Então, aqui a primeira dica é: seja organizado. Porquê? Porque quando temos muito ruído à nossa volta, esse ruído, e quando eu falo em ruído, estou a referir-me aqui a um ruído visual. Quando temos este ruído visual à nossa volta, isso rouba-nos a atenção. Quantas vezes fechamos os olhos e ficamos mais relaxados, mais descontraídos? Porquê? Porque não temos a invasão do ruído. Por isso, o que é que nós podemos retirar daquilo que está à nossa volta, arrumar para mantermos o nosso espaço organizado e com o foco só naquilo que realmente é importante? Quando eu digo espaço físico, também digo a nossa casa, o nosso local de trabalho, o nosso carro, o nosso quarto, os nossos armários, as nossas gavetas. Como é que nós temos essa organização? Temos por hábito ter esse cuidado ou nem por isso? Suponhamos que sim, alguém quer intervir? Não? Eu tenho uma pergunta, Fátima. Então, força, Leonardo. Vamos lá. Nessa questão de ser organizado, eu me considero uma pessoa organizada com o trabalho. Por exemplo, todas as minhas demandas de trabalho, eu tenho uma agenda, né, que eu coloco ali, tudo que eu executo. A minha dúvida nessa questão de equalizar o meu tempo é se nesse ser organizado eu deveria listar tudo que eu vou fazer no meu dia na minha agenda. Por exemplo, eu tenho 1 hora e meia dedicada à atividade física para ir para academia. Você acha que nesse quesito, para ser organizado, eu preciso listar até mesmo a academia que eu vou fazer no dia, o horário de almoço que eu vou tirar, tudo isso tem que estar no papel? Porque às vezes eu sinto dificuldade em fazer a gestão do meu tempo. Eu falo, nossa, 24 horas por dia é pouco, eu precisava de mais. Então eu me pergunto onde é que eu estou errando e se eu precisava listar tudo no papel mesmo, para executar aquilo que eu estou disposto a fazer no meu dia.
É uma excelente pergunta, Leonardo. Quando nós não colocamos todas essas tarefas na nossa agenda, e nós vamos já aos agendamentos, corremos o risco de colocarmos outras tarefas porque achamos que temos disponibilidade para o fazer, ou seja, vemos ali um espaço vago e temos a tendência de ocupar esse espaço. Quando eu digo colocarmos todas as nossas tarefas em agenda, não são só as tarefas profissionais. Nós temos a tendência, muitas vezes, de ocupar com as tarefas profissionais, mas nós temos que ser muito mais para além da nossa atividade profissional, porque senão também entramos num desgaste. Então, se eu tenho a academia, estar com amigos, fazer um almoço com quem? Um almoço de quanto tempo? É um almoço que hoje vai ser rápido porque eu não tenho nenhuma atividade com ninguém, ou vai ser um almoço que vai ser mais demorado e eu até vou ocupar esse período de almoço para tratar de assuntos de trabalho. Então, vai ter quanto tempo? Isso também é uma organização. Quais são, por outro lado, aqui também é importante o quê? Termos uma lista das tarefas que nós temos que desempenhar. E então nós acharmos esta tarefa é importante, é já, é urgente, tenho que a fazer de imediato. Ok, então quando é que eu a vou agendar? E quando eu digo esta tarefa, digo, por exemplo, uma ida ao dentista, uma ida ao cabeleireiro, uma ida ao barbeiro. Todas essas coisas são coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia. E sim, devem estar em agenda. Porquê? Porque se eu não cumprir este bloco de agenda hoje, por exemplo, ir à academia ou ir ao ginásio, eu tenho a oportunidade de passar este bloco para outro dia, tenho a visualização para o fazer. Quando isso não está em agenda, muitas vezes nós não o fazemos. Passa à frente e passa para o dia a seguir, e esse tipo de coisas acaba por escapar e não ser colocado em prática. O que não é bom, porque depois acabamos por, como disse anteriormente, ficar só focados em trabalho. E já vamos ver que isso não é o ideal. Por isso, à pergunta, tudo deve estar em agenda? Sim. Se não estiver, há coisas que nos podem escapar. Outra coisa muito importante na agenda é deixarmos um espaço para as situações imprevistas. Porquê? Porque vão surgir no dia a dia. Então, nós deixarmos um espaço do dia na agenda imprevistos. E podemos depois, se não surgirem os imprevistos, podemos ocupar com alguma coisa da nossa lista que tenhamos preparado ou que queiramos fazer a posterior. Espero ter respondido, Leonardo, e sempre que surgirem mais dúvidas, coloquem, por favor. Está bem? Respondeu sim, com certeza. Respondeu sim, obrigado. Umas pessoas têm mais facilidade de trabalhar em locais sem serem organizados. Pelo menos verbalizam isso com alguma frequência. Mas o que é que a minha experiência me diz? Diz-me que essas pessoas estão a gastar energia extra, porque assim, quando nós temos um espaço desarrumado, a nossa visualização está a gastar energia com a visualização dessas situações, dessas coisas que estão à nossa volta. Daí que, se o espaço estiver limpo, a nossa mente fica mais liberta para trabalhar aquilo que tem que ser trabalhado. Por isso, se essas pessoas nos dizem eu lido bem a trabalhar com a minha desorganização, imaginem se fossem pessoas organizadas, ok? E isso também é um treino. Isso também é uma dinâmica, isso também é uma atividade que nós podemos desenvolver. E se formos essa pessoa que não sejamos muito organizados, pensarmos o que é que eu quero começar por organizar à minha volta? Qual é o espaço que eu quero organizar à minha volta? É o carro? É o escritório? É casa? É o meu quarto? É casa de banho? O que é que eu quero organizar à minha volta? É a minha carteira? É a minha agenda? Ok, e selecionem uma das coisas e comecem a ver a diferença. Boa, isto assim funciona muito melhor. Muito bem. Dúvidas?
Então, se não há dúvidas, eu vou avançar. Por outro lado, descubra como é que o seu tempo está a ser ocupado. Ou seja, o que é que nós estamos a fazer com o nosso tempo? Temos a tal lista de tarefas a desempenhar diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Eu quero fazer uma formação de X, eu quero fazer um retiro de Y, eu quero fazer umas férias eu quero levar o meu filho, o meu namorado, o meu marido, ou a minha esposa. O que é que nós queremos? Então, listem o maior número de coisas. Até porque diz-me a experiência de que quando as coisas estão na lista, raramente ficam por implementar. Ou seja, nós inconscientemente, no nosso dia-a-dia, a posterior, vamos colocando as nossas dinâmicas a focarem-se nessa atividade. Porquê? Porque surgem situações e nós vamos estar alerta. Se elas não estiverem na nossa lista, acabam por ficar um bocadinho mais adormecidas. Outro aspecto importante é termos hora de início e fim de tarefa. Se eu tenho uma reunião, se eu tenho uma atividade, qual é a previsão do meu tempo para trabalhar naquela atividade? Quando é que eu vou iniciar e quando é que eu vou começar? Suponhamos, no meu caso, por exemplo, que trabalho com pessoas. Então, é importante eu deixar aqui um período pelo qual eu saiba que já vou disponibilizar ao cliente. Então, a hora de início é esta e a hora de fim, eventualmente, não é passado 1 hora ou 1 hora e meia, é passado 2 horas. Mas isso na minha agenda está contemplado. Eu já sei qual é a hora de início e qual é a hora de fim. Muitas outras pessoas também, por exemplo, fazem um período na academia, ou seja, fazem a atividade ou no ginásio, isto em português, e têm hora de início e depois ficam à conversa com os amigos. Então, se isso for um objetivo, coloquem esse período, esse tempo na vossa agenda. Mais 10 minutos para ficar no networking. A hora de café, mais 10 minutos para ficar no networking. Uma reunião que tínhamos com outro departamento, qual é o período, o início e o fim. Quais são os temas? Quais são os temas que vão ser tratados e em que timing? Que é para nós percebermos, eu já estou a ultrapassar este tempo, eu já estou a gastar mais tempo do que aquele que era suposto para este tema, então quais são os temas que eu vou adiar eventualmente para outra reunião? As pessoas que estão aqui, que estavam a contar com esse início de tempo suponhamos 1 hora, têm a disponibilidade de ter mais tempo, vão ficar com outras tarefas comprometidas que teriam em agenda, entendem? Se nós não tivermos nada disto orientado e programado, algumas destas coisas vão nos passar ao lado. Tarefas prioritárias. O que é prioritário para nós? O que é que nós devemos fazer? Tarefas urgentes, por exemplo, atender um telefone. É urgente, mas é prioritário. O telefone toca, se eu não atender de imediato, ele vai deixar de tocar e eu vou deixar de atender a chamada. Mas é prioritário? Pensem nisso. O que é prioritário para vocês? Por outro lado, delegação das tarefas. Quais são as tarefas que nós podemos delegar? A quem é que vamos delegar? Porquê? Porque há muitas coisas que nós podemos delegar e que não é necessário sermos nós a fazê-las. E que nós podemos passar para outras pessoas. Ok, tenham atenção. Se eu vou delegar uma tarefa, quando é que eu a vou monitorizar? Quando é que eu vou acompanhar essa tarefa? Quando é que vou dizer àquela pessoa que vamos fazer uma reunião de acompanhamento à tarefa? Que tempo é que eu vou utilizar de monitorização da tarefa? Ok? Muitas vezes gostamos de dar desculpas sempre que não nos focamos naquilo que precisamos de manter o nosso foco. Ai, não tive tempo, surgiu aquela situação, mas temos que perceber o que está por trás disto. É porque é uma tarefa que não gostamos de fazer? Porque não estamos focados em fazer? Porque não estamos motivados para fazer?
é assim, nós não faz sentido fazermos só aquilo que nós gostamos, só aquilo que nós queremos. Podemos, mas eventualmente teremos que fazer também outras situações. Por outro lado, também temos aqui alguns ladrões da nossa atenção, que são o telemóvel, a internet, muitas vezes temos as notificações ligadas, o telemóvel com som. O que é que podemos fazer nesse sentido para estarmos efetivamente focados naquilo que estamos a fazer, se é que o queremos fazer? Ok, eu já fiz aquela tarefa ou aquelas 2 tarefas que eu considerei as mais importantes e então já me posso dedicar ou já me posso distrair aqui um bocadinho mais, mas enquanto eu estiver a fazer essas tarefas que são muito importantes e prioritárias de ser feitas, eu vou estar focado e sem ladrões da minha atenção. Dúvidas? Alguém quer colocar alguma dúvida? Fátima, eu tenho uma dúvida. Então, Normalmente eu trabalho muito com o WhatsApp. E aí eu tô focada ali no meu trabalho, mas eu preciso conversar com alguém no WhatsApp e o WhatsApp acaba tirando a minha atenção porque eu vejo que tem outras mensagens. Qual que é a sua dica para não acontecer isso, não perder esse foco? A esse nível temos que ter uma disciplina. Se o meu foco naquele momento é trabalhar com aquele cliente, eu até posso ver que outras conversações estão ativas, outras notificações caíram. Mas o meu foco é aquele cliente. Porquê? Porque senão eu vou entrar num processo de dispersão. Eu vou estar a trabalhar para aquele cliente, vou ver as outras mensagens, também vou abrir as outras mensagens e, entretanto, eu já me desfoquei daquele. Já há montes de informação que eu tinha em mente, com uma linha de raciocínio para aquela situação que eu ia trabalhar, mas eu já me foquei na outra situação e caíram as fichas todas na minha cabeça da situação que eu fui ler entretanto. E muitas das coisas escapam-nos naquela situação. Às vezes o WhatsApp tem esta característica de notificar que nós estamos no WhatsApp ou que estivemos. Se vocês, com as pessoas com quem trabalham, forem dando este feedback, ok, eu estive no WhatsApp, eu trabalho com o WhatsApp, é uma ferramenta de trabalho, mas eu nem sempre estou focada. E penso, se eu também me desfocar quando estiver a tratar de assuntos que são para si, provavelmente eu também não vou ser nem eficaz nem eficiente. Daí que as pessoas também, ou seja, nós temos que também criar as nossas regras e preparar as pessoas que estão à nossa volta da forma como nós trabalharmos e com essas regras. Se for alguma coisa mais urgente, também darmos a informação à pessoa de como é que pode entrar em contato connosco. Dar um toque, mandar uma mensagem, por exemplo, no meu caso, eu às vezes peço às pessoas, se for urgente, mande-me uma mensagem, sem ser pelo WhatsApp. Porquê? Porque eu, ao ver essa notificação, já percebo que há qualquer coisa urgente e então vou ler. Caso contrário, eu não vou abrir, eu não vou ler, porque eu estou focada na minha agenda, nas minhas atividades, ou então coloco na minha agenda, de hora a hora, eu ter 5 ou 10 minutos em que eu vou ao WhatsApp responder a alguma coisa, mas aí os 5 ou 10 minutos já são para eu estar focada naquela situação. Caso contrário, o desfoque vai ser total e eu não vou ser uma boa prestadora de um serviço para aquela pessoa, porque eu estou a tentar atender a todos ao mesmo tempo. E isso não funciona, pelo menos no formato em que eu costumo trabalhar. E é um ladrão de energia. Não sei que se respondi, Thaís, se faz sentido. Muito bem. Então, passemos então ao slide seguinte, que é: usa a tecnologia a seu favor. O que é que nós podemos fazer aqui com a tecnologia e utilizá-la a nosso favor? Por exemplo, acabamos de falar no WhatsApp. Ok, eu ter grupos de temas, por exemplo, criar um grupo de tema eu comigo, em que eu coloco, sempre que vejo temas que eu considero importantes, coloco nesse grupo. Eu com documentos, eu com liderança.
ok? E sempre que surgirem temas, eu colocar nesse grupo do WhatsApp. Outra coisa também importante é onde é que eu guardo a minha informação? Por exemplo, os meus e-mails, o conteúdo dos meus e-mails, eu tenho pastas, onde é que eu faço esses arquivos? Os lembretes que eu deveria ter, como é que eu uso os lembretes? Suponhamos que eu tenho uma tarefa, deleguei uma função e marcamos daqui a uma semana fazer a monitorização dessa função. Eu posso colocar na minha agenda e posso também colocar no Outlook para ele disparar um alerta de que tenho a agenda, que tenho a reunião naquele dia, àquela hora. Registro da informação. Qual informação? Suponhamos que estamos a fazer uma campanha de marketing. Onde é que nós estamos a fazer o registro dos leitores que estamos a ter? Quando é que nós vamos trabalhar os dados da informação que estamos a utilizar? Suponhamos que nós precisamos de saber quantas pessoas abrem os nossos e-mails, quantas pessoas leem os nossos e-mails. A informação que estamos a transmitir, se é do interesse de todas as pessoas ou da maioria das pessoas a quem estamos a encaminhar ou não. Como é que nós estamos a trabalhar esses dados? Thaís, quer colocar alguma dúvida? Não, nesse Ok. quesito de usar a tecnologia, eu comecei a usar algumas plataformas também que estão me ajudando bastante. Ok. Concordo com a dica. Ok, muito bem. Quer partilhar já agora? A plataforma que eu uso, Sim, por exemplo. eu comecei a usar o Windows, né? Aquele To-Do para listas de afazeres. Eu uso bastante a agenda do Google Ok, e o Trello. muito bem. Eu ia falar à frente também do Trello, já está aqui levantada o Trello. Muito bem, é isso mesmo, é assim, utilizar a ferramenta que nos ajude a dinamizar o nosso dia-a-dia, a nossa produtividade, fazer uma gestão do nosso e-mail também muito bem feita, ou seja, termos as nossas pastas, termos o registro dos documentos e da informação daquilo que é pertinente e usá-la a nosso favor. Por exemplo, o Trello, como a Thaís estava a dizer, que nos permite estar aqui em contacto com várias pessoas ao mesmo tempo, termos as funções que nós temos estruturadas ou estipuladas fazer para cada tarefa. As pessoas que estão naquele grupo de trabalho poderem visualizar todas essas tarefas e podermos ter várias dinâmicas, ou seja, termos o marketing, termos os clientes, termos as compras, termos os projetos de desenvolvimento, ou seja, permite-nos ter aqui muita funcionalidade. Mais coisas que podemos trazer hoje aqui ao nosso webinar. Rever as tarefas que temos. Ou seja, como é que nós podemos rever estas tarefas? Fazê-lo diariamente, fazê-lo semanalmente, fazê-lo mensalmente, ou aquilo que dissemos atrás, ou seja, suponhamos que eu queria cumprir uma tarefa até fevereiro, e até fevereiro não, porque estamos já em junho. Suponhamos que eu queria fazer uma tarefa até junho, e não é uma tarefa destas semanais nem diárias. Está cumprida? Porquê é que não foi cumprida? Se não está cumprida, para quando é que eu a posso passar? Para quando é que eu a posso adiar? Quando é que eu a vou adiar? Vou colocar aonde? Em agenda? O que é que eu vou fazer para a cumprir? Porquê é que eu não a cumpri até à data? Ok? Pode ser por vários motivos, pode ser porque eu precisava de um orçamento que ainda não tinha conseguido obter, ok? Então o que é que eu vou fazer para ter o meu orçamento para cumprir a tarefa? O quê? Por outro lado, vermos diariamente, ajustarmos, ou seja,
às vezes nós achamos que programamos, não é? A nossa agenda semanal, mas percebemos diariamente que há coisas que vamos ter que ajustar. Olha, aqui surgiu esta situação, a mim surgiu-me com frequência pedidos de clientes para alteração de datas, e eu tenho que fazer o ajuste deste para ali, daquele para lá, se é presencial, se é online, o que é que eu vou fazer aqui, ou seja, este cliente vamos ter uma abordagem mais expandida, então o que é que eu vou conseguir fazer, quais são as tarefas que eu não vou conseguir implementar que já estariam agendadas e para quando é que eu as vou passar, ok? Assim, e estarmos sempre com a nossa agenda em aberto e percebermos o que é que está a ser feito, o que é que não está a ser feito, porque muitas vezes, e a mim aconteceu-me durante algum tempo, que era o quê? Eu colocava tantas coisas em agenda para não perder tempo, que eu não conseguia muitas vezes executá-las. Então tive que ser mais realista, ou seja, dar tempos realistas para que eu conseguisse cumprir essas tarefas que colocava em agenda. Por isso, o que é que podemos dizer mais relativamente a esta situação? Outro aspecto que eu também considero muito importante e que vejo visto muito nas empresas que não acontece, que é o seguinte: as pessoas que estão em cargos de liderança utilizam as agendas, implementam-nas, preparam-nas, têm-nas, mas a equipa não. E então, muitas vezes noto que as pessoas das equipas estão mais perdidas, mais desorientadas. Então, há que treinar e há que preparar as pessoas a que também tenham esta agenda. Por exemplo, para quando fizermos uma reunião de monitorização, as pessoas estarem a contar com aquele espaço, com aquele período. Quem diz isso diz todas as tarefas para que se habituem que têm um princípio e um fim, porque às vezes as pessoas, e quando digo as pessoas, digo todos nós, temos alguma tendência de fazer as tarefas que gostamos e procrastinarmos as tarefas que não gostamos. E isso faz com que algumas tarefas que até são urgentes, mas porque não gostamos de as fazer, as vamos adiando consecutivamente. Se as tivermos em agenda, vamos sentir um bocado mais essa pressão e o peso do cumprimento. E outro aspecto que também é importante é percebermos que muitas vezes as nossas atividades são interativas, ou seja, o meu trabalho vai ser o resultado para o trabalho de outras pessoas, e então estas pessoas podem estar à espera do meu trabalho. E se assim for, o que é que eu consigo fazer? Como é que eu consigo dinamizar a minha agenda para dar para a pessoa que está a trabalhar em ligação comigo, dar continuidade ao trabalho e não haver aqui uma quebra ou uma diminuição da produtividade porque as pessoas ficaram demasiado tempo à espera daquela situação. Dúvidas? Não. Está tudo esclarecido? No Aqui momento, sim, Fátima. Nessa quarta dica está assim. Outra coisa aqui a nível das tarefas que eu acho que é importante, suponhamos que surgem situações novas, suponhamos que surgem alterações de agenda. Muitas vezes fazer um vídeo rápido, utilizar o Zoom, ou utilizar o WhatsApp, ou utilizar até uma chamada e fazer um ajuste da reunião, ou fazer um ajuste do assunto, da monitorização, houve entrega que não foi feita, o que é que podemos fazer, para quando é que podemos adiar, o que é que vamos poder articular com as outras pessoas. Por isso, assim, porquê? Porque muitas vezes as pessoas fazem isto por e-mail, mas quando é que a outra pessoa do lado de lá vai ler o e-mail? Quando é que vai responder a esse e-mail? Qual vai ser o atraso que vamos ter? E às vezes, numa chamada, num vídeo, num Zoom, num WhatsApp, que se faça rápido ou numa hora em que nós saibamos que aquela pessoa até vai atender e até vai estar disponível,
como é que nós conseguimos agilizar aquela tarefa e rapidamente ficar resolvida. Muito bem, então passemos à seguinte. Dicas das 3 tarefas. Isto também é um aspecto muito importante, que é nós diariamente termos 3 tarefas que consideremos muito importantes, disponibilizarmos tempo para as fazer. Ou seja, se nós fizermos estas 3 tarefas, o nosso dia já está 5 estrelas. Já temos o objetivo cumprido. E todas as outras serem tarefas não tão importantes, serem mais secundárias. Iniciarem estas tarefas logo pela manhã, para ficarmos com a sensação prazerosa do cumprimento. E por outro lado, porque também temos mais energia, ou acordamos com mais energia para o fazer. Mesmo aquelas pessoas que dizem, eu funciono melhor de tarde. Ok, mas se começarem a fazer esta dinâmica de trabalho, provavelmente vão se habituar a este tipo de comportamento e, a posterior, a tarefa já está feita. E, por outro lado, ganhamos tempo para fazermos algo que gostamos, que é prazeroso, que é muito importante, porque nós também precisamos de fazer coisas que sejam prazerosas para nós, que nos libertem serotonina, que é a hormona da alegria e do bem-estar, para estarmos motivados, com energia em alta, para darmos continuidade ao nosso dia. Dúvidas? Não. Não. Das duas, uma. Ou eu estou a ser muito esclarecedora, ou vocês estão muito à frente. Não, tá sendo extremamente Não tá claro. esclarecedora. Ok, perfeito. Então, passemos à seguinte, que é: foque a sua atenção numa atitude de cada vez. Quantos de nós já ouviu dizer que eu faço 2 ou 3 tarefas ao mesmo tempo? Até podemos querer fazer, mas o nosso foco vai estar, a nossa energia vai estar dispersa, a nossa atenção vai estar dispersa. O nosso espaço cerebral vai perder informação, porque vai estar com o tal ruído que falámos há pouco, ok? Claro que há coisas que nós conseguimos fazer em piloto automático, por exemplo, quando vamos a conduzir, quando já conduzimos há algum tempo e quando sabemos o caminho, não é? Já conseguimos fazer. Mas se não conhecermos o caminho, também temos que ir em atenção, porque senão já passou aquela saída ou já passou aquela entrada, ok? Assim, por exemplo, podemos ir a ouvir webinars ou podcasts ou alguma informação que queiramos aproveitar as viagens para o fazer. E quantas vezes já nos aconteceu de passarmos por um local e dizermos: eu nem me lembro de ter passado aqui. Porquê? Porque não estávamos com esse foco. Por isso, sempre que tínhamos tarefas importantes para desempenhar, foquem-se só nessas tarefas. Desliguem os telemóveis, desativem as notificações, cortem o ruído à vossa volta, o ruído visual, coloquem até uns headphones para estarem mais isolados com a vossa atividade e foquem-se nessa tarefa. Porquê? Porque vão estar a gastar a vossa energia só nessa atividade e a produtividade vai com toda a certeza estar muito mais aumentada. E muito bem, vamos ao próximo. Tire tempo para descansar. Pois, este é um aspecto muito importante. E deixem-me partilhar convosco uma coisa. Esta, se calhar, foi das atividades da produtividade que eu tive mais desafio a implementar. Porquê? Porque como penso em muitas coisas, como acho a vida maravilhosa e super atrativa e como quero fazer muitas coisas,
às vezes o tempo para descansar acaba por ficar comprometido. Contudo, a nossa máquina está muito bem feita e quando isto não acontece, o corpo chama por nós, chama-nos a atenção e muitas vezes obriga-nos a parar. Por isso, antes que isso aconteça, a minha sugestão é: tirem tempo para descansar, tirem tempo para relaxar, tirem tempo para abrir a vossa mente e aprenderem outras coisas que não têm nada a ver com aquilo que fazem hoje em dia, para a vossa energia, para a vossa mente serenar, para a vossa mente acalmar. Muitas vezes estamos a tentar resolver uma situação, resolver um problema e não conseguimos encontrar a solução, estamos irritados e levantamos, vamos tomar um café ou vamos fazer outra coisa qualquer e de repente surge a resposta àquilo que estávamos a pensar. Porquê? Porque o nosso cérebro já estava aqui a fazer um looping e estava extremamente ocupado naquilo que estava a fazer, por isso precisava de tempo para serenar, para descansar. E muitas vezes também aumentamos a nossa produtividade quando temos um descanso mais efetivo, quando temos a capacidade de o fazer. Por isso, é tão importante termos uma agenda organizada como disponibilizarmos o nosso tempo para dormir bem, dormir com qualidade, para fazermos atividades que gostamos, de lazer, passeio, ler, ouvir música, brincar com os animais, brincar com os filhos, brincar com a família, ir ao teatro, ir a museus, ou seja, tempo prazeroso, tempo para descansar a mente. E o oitavo é saber dizer não. Este é um desafio também muito grande, porque esse é um problema para mim. Para mim também. Pois, assim, quando isto acontece, ou seja, quando nós não temos a capacidade ou a facilidade de dizer que não, o que é que acontece? É a nossa agenda que vai ficar comprometida. E por outro lado, acabamos por habituar as pessoas que estão à nossa volta a que tudo que nos vai ser pedido, o sim vai estar assegurado. Ok? É assim, temos que estar sempre a dizer que não, ou seja, podemos aprender a dizer um não, do género: eu agora não posso, não tenho disponibilidade para tratar deste tema, mas tenho nesta altura, ou estou com a minha agenda muito cheia e tenho este tema para tratar. O que é que eu posso tratar a posteriori? Ou seja, o que é que eu posso adiar e já ficar à espera que eu entregue mais tarde? Porque quando nós nunca dizemos que não, nós também não estamos a ser prazerosos para nós. Nós não estamos a seguir a nossa linha do raciocínio e da nossa lógica, ok? E então, muitas vezes, vamos fazer compensações no final do dia. Quer seja no frigorífico, quer seja no tabaco, quer seja haver uma quantidade de informação na televisão. Ou seja, vamos estar a compensar ou a tentar compensar, quer seja com uma pasta de chocolate, vamos estar a tentar compensar a nossa insatisfação, a nossa falta de prazer de uma forma alimentar ou de uma forma oral, neste caso o cigarro, não é? Por isso, aprendam, se não sabem dizer que não, aprendam a dizer não. Às vezes, quando estou a trabalhar com clientes, digo: então comecem por dizer nim, que nem é não, nem é sim, é agora não posso, terá que ser mais tarde, ou terá que ser naquela ocasião. Porquê? Porque senão vocês vão fugir às vossas metas, vocês vão fugir à vossa sequência, vocês vão fugir à vossa lógica. Ok? E por outro lado, também vão começar a criar aqui alguma autoridade das pessoas também à vossa volta. As pessoas também começarem a respeitar
a vossa pessoa, entendem? Tal como fizemos anteriormente, nós temos que criar regras, temos que criar as nossas regras. E é dizer sempre que não. Surgiu uma urgência, eu vou sempre dizer que não. Não, não é dizer sempre que não, mas é, de uma maneira geral, eu vou respeitar as minhas prioridades. E quando eu conseguir, na situação em que eu conseguir, então eu vou encaixar estas situações. Faz sentido? Total sentido. Só preciso aprender realmente a dizer esse não. A dizer o NIM, pode ser começar por dizer o NIM. Ok. Não é? E as Uhum. pessoas vão se habituando. Neste momento eu não posso, eu posso aqui. Uhum. Porquê é que nós muitas vezes temos dificuldade de dizer que não? Temos necessidade de ser aceitos pelos outros. Exatamente. Exato. Essa necessidade de ser aceito, ou de, ai, não quero magoar aquela pessoa, quero estar disposta a ajudá-la. E isso é que eu penso às vezes, sabe? Ai, tipo, não posso, mas ao mesmo tempo eu quero ajudar, ou eu sei que eu não posso em hipótese alguma, mas eu não consigo falar a palavra não, sabe? É uma dor mesmo, uma dificuldade de exercer isso. Assim, mas nós podemos dizer isso, Leonardo. Olha, eu neste momento estou muito ocupado, tenho a minha agenda muito preenchida, percebo Uhum. muito que está a querer aqui ajuda. Assim, tenho esta e aquela pessoa que o podem ajudar, que lhe vão dar continuidade. Neste momento têm mais disponibilidade, porque muitas vezes as pessoas também dizem que não, ou seja, não dizem que não, mas também acabam por não cumprir essa tarefa e essa função. Percebem? Eu E muitas vejo que uma coisa puxa a outra, né, Fátima? Se você não sabe dizer não, também acaba que por falta de tempo não dá o seu devido descanso e faz claro. várias coisas ao mesmo tempo. Então, tudo isso vai puxando aí para... É uma bola de neve, né? Claro, e as coisas acabam por não sair bem feitas e as pessoas depois vão cobrar porque as coisas não estavam bem feitas e nós que tentamos fazer tudo vão dizer, mas ninguém percebe que eu tentei fazer tanta coisa, que eu fiz tanta coisa, que eu dei o meu máximo e agora ainda me cobram, ainda dizem que isto está mal e não está bem, entendem? Se eu habituar também as pessoas do lado de lá a que têm que me respeitar, têm que respeitar o meu timing. Numa fase inicial isto custa porque as pessoas causam distanciamento, agora não pode, agora não sei o quê, mas é a nossa identidade, é a nossa forma de trabalhar. Nós não temos que estar constantemente a compensar-nos por estas situações que devíamos ter tomado e não tomamos. E por outro lado, se eu quero agradar ao outro, porque é que eu vou valorizar muito mais a pessoa que está do meu lado? Porque é que aquela pessoa é muito mais importante do que eu? Já pensaram? Sim. Por que é que são as outras pessoas são todas mais importantes do que nós? Entendem? E Uhum. muitas vezes a urgência das outras pessoas nem é real. Nem é real. Porque muitas vezes estou a trabalhar com empresas e surge uma encomenda. E depois é que tem que ser para logo. Tem que ser para hoje. E depois a encomenda está preparada e só vão buscá-la passado 2 ou 3 dias. Ou É seja, urgente, mas não deixa de ser urgente, né? não é? E nós também temos que perceber quem está do nosso lado. Esta pessoa é aquela pessoa que está sempre a pedir-nos coisas, é aquela pessoa que nos respeita, de uma maneira geral, ou é aquela pessoa que nunca nos respeita. Então, se esta pessoa nunca nos respeita, o que é que eu posso fazer daqui em diante para lidar com estas situações? O que é que eu quero fazer? E numa primeira fase, vocês vão perceber que não conseguem tomar logo a atitude, mas podem colocá-la na mente. E surge uma situação e vocês pensam, ainda não consegui. Ok, alimentem a ideia até conseguirem fazê-la. Porque nós estamos habituados a ter um comportamento, quando surgirem as situações, muitas vezes nós não vamos conseguir dar a resposta que queríamos dar. Mas precisamos de continuar a alimentar a nossa mente com essa resposta até que o consigamos fazer. E digo-vos uma coisa, a primeira vez que o fazemos sentimos-nos muito mal, as piores pessoas do mundo, ok?
e tentamos depois de alguma forma compensar, mas temos que racionalizar. Eu tenho que fazer isto, caso contrário eu vou estar sempre a lesar a minha família, os meus filhos, a minha vida, a minha ginástica, a minha alimentação. Que pessoa é que eu vou ser daqui a 5 ou 10 anos? Em que é que eu me vou tornar? A minha vida vai ser só trabalho? O que é que eu vou fazer? Quando é que eu vou colocar os meus objetivos também em ação? Isto são coisas que temos que pensar. Há alturas da vida em que, suponhamos, quando somos mães e temos ali um bebezinho que ainda não percebe, um filho, e que não percebe esta dinâmica, e nós temos que estar a dizer mais sims do que nãos. Mas temos que ver em que situação é que eu estou a fazer isto. Porque é que as pessoas me estão a pedir isto? Porque são egocêntricas, porque só pensam nelas, porque não pensam em mim? Então o que é que eu vou fazer também para pensar um bocadinho em mim? Faz sentido? Total. Com certeza. Rolou até uma reflexão agora. Boa, Sim, sim. boa. Muito bem. Então, e por último, aceitem os erros. Ou seja, os erros fazem parte, como já diz o ditado, errar é humano, não é? Por isso, não se estejam constantemente a culpar quando surge um erro. Aprendam com o erro. O que é que funcionou? O que é que não funcionou? O que é que gostavam que tivesse? Ou seja, qual é a variável que vão implementar da próxima vez para que o mesmo erro não surja? Aprendam com isso. E libertem-se, ou seja, não se culpabilizem, não assumam aqui perante os erros eu não estive perfeito. Porquê é que temos que ser perfeitos? Porquê é que temos que estar sempre bem? Porquê é que temos que dar sempre as melhores opções? Porquê é que não colocamos aqui a nossa humildade também, ou seja, perante as situações? Até porque isto nos aproxima dos outros. Ok, eu errei, assumo o meu erro, aproximo o que é que eu fiz, o que é que eu não devia ter feito, e não estou aqui, o que é que eu fiz? Este erro não devia ter acontecido, porque eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu vou-me punir durante não sei quantos dias, não sei quanto tempo. Ou seja, isto não é benéfico. Para além de nos tirar a energia para as próximas coisas que vamos fazer, não é? Também vamos estar aqui a desgastar-nos tremendamente com estas situações. Eu costumo dizer que as vacinas, por exemplo, e assim como os outros medicamentos e tantas outras coisas, tiveram que ter muitos erros consecutivos até chegarem a um processo final. Ok? Por isso, o erro faz parte. Então, vamos aprender com ele. Vamos ver o que é que podemos fazer diferente e melhorar da próxima vez. E seguir em frente. Senão, as pessoas vão, de uma maneira geral, ter tendência a andar curvadas com o peso das situações em cima. Ok? Muito bem. Ok. E agora, espaço para dúvidas. Ok, perfeito, Fátima. Olha, eu não tenho dúvidas, as que eu tinha, eu já fui te perguntando logo no começo. Acho que a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é organizar melhor a minha agenda, então, tirando como reflexão do que eu aprendi hoje. E agora é começar a trabalhar essa questão do saber dizer não. Muito bem. Discernir. Nin. Sim, exatamente. Isso mesmo. De resto, para mim, foi sensacional. Muito bem. Exato. Eu preciso trabalhar o foco. Assim, eu realmente, isso, né, do WhatsApp, que foi que eu te falei, que eu pontuei ali, realmente eu vejo que é o que me atrapalha bastante. Ok. E tentar Então, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? Como eu vejo outras mensagens, eu faço várias coisas ao mesmo tempo e acaba que isso toma muito mais tempo do que deveria, né? Uma atividade, em vez de demorar meia hora, demora uma hora e meia. e assim, e do lado de lá, o que é que pode estar a acontecer? Suponhamos que a Thaís trabalhava diretamente comigo e eu pedia-lhe uma tarefa, eu pedia-lhe uma coisa e dizia, porquê é que ela demora tanto? Ai, é incompetente. Uhum. Estão a ver o que é que vocês podem estar a passar?
a imagem que vocês podem estar a passar. E até podem ser pessoas que trabalham imenso, estarem tremendamente focadas, mas do lado de lá o interlocutor pode não vos conhecer a fundo e pode pensar, olha, pedi-lhe um tema que era tão urgente, tão importante, e não ligou nenhuma, não quis saber, não tratou do assunto. Entende? Ou seja, vocês também não estão a ser bons para a vossa imagem, para aquilo que também estão a transmitir ao outro, ok? Assim, acho que aqui é importante o que é pensarem o que é que eu quero do meu comportamento face à produtividade, o que é que eu quero manter, o que é que eu ainda não tenho que quero adquirir, e o que é que eu quero deixar de fazer. Colocarem uma coluna, o que é que eu tenho, quero manter, o que é que eu ainda não tenho e quero começar a fazer, e o que é que eu quero manter, adquirir e começar a fazer. Excluir. Ok? E implementarem isso. Começarem por uma coisa, porque quando começamos por muitas é difícil. Começarem por uma coisa, serem focados até conseguirem fazer essa coisa. Lembrem-se que numa fase inicial, como quando começamos a caminhar, não o fazemos direitinho, não é? Até adquirirem o hábito e ele estarem implementado, foquem-se nessa e depois passem para a seguinte. Esta era então a mensagem que eu tinha para vos passar. Quero agradecer imenso a vossa presença e desejar um bem-aja e até à próxima. Maravilha, Perfeito, Fátima. obrigada. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigada. Foi excelente. Obrigado.